atrás, né, a gente tinha muita indicação dos próprios médicos para que fizesse a esterectomia, que foi até o meu caso. Eu tive endometriose e, na época, eu tinha duas opções. Ou a esterectomia ou fazer um tratamento hormonal. Como eu já tinha um casal de filhos, eu optei pela esterectomia. Então, hoje, a gente não tem necessidade de chegar a esse ponto. Sobre o congelamento de óvulos, como que funciona esse processo para a mulher entender, né? Como que às vezes a pessoa tem medo, vou sentir dor, não vou, né? Explica pra gente. Vocês orientam essa mulher, as pacientes aí que estão nesse processo, a se cuidarem emocionalmente. Eu tenho um problema com o próprio ginecologista. Porque eu recebo muitas pacientes hoje ainda que falou, mas eu passei a vida inteira no ginecologista e ele falou que eu tava tudo bem quando eu quisesse engravidar. Porque o tipo de exame de rotina ginecológica, ele não foca na rotina reprodutiva. Eu acho que esse é um grande problema. Mas eu sei que eu fiz a minha parte, eles estão congelados, se eu precisar eles estão lá, mas se eu precisar e for utilizá-los, eu também não tenho a garantia de que aqueles óvulos vão me dar uma gestação. Eu tenho a garantia de que eu fiz a minha parte. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. Hoje falaremos sobre fertilidade, FIV e os bastidores da reprodução assistida. Mas, antes disso, o que esse pessoal não pode esquecer? Vocês não podem se esquecer de se inscrever aqui no YouTube, compartilhar esse vídeo e também no nosso Instagram. E temos também o TikTok. Temos, que eu não lembro o endereço, mas depois eles vão colocar aqui. Então, hoje, a gente está aqui com dois convidados incríveis, que são o Dr. Gustavo Teles, que é médico ginecologista, especialista em reprodução humana e médico da clínica Hope Medicina Reprodutiva, e a doutora Catherine Jacobs, que é embriologista e suporte clínico do grupo Vitrolife para a América Latina. Bem-vindos, meninos. Obrigado pelo convite, meninas. Muito obrigada. Estamos ansiosos para ver o que vai sair daí. Nós também. Né? E aí, doutor, conta para nós. Sabemos que a medicina é um universo gigantesco, né? Como que você e depois a doutora caminharam por esse caminho aí da reprodução humana? Vamos lá. A ginecologia já foi uma área que eu sempre me interessei desde o início da faculdade. Então, quando eu cheguei e fui conhecendo um pouco das áreas, a ginecologia e obstetrícia foi uma área que eu olhei e achei que era uma área que juntava clínica, cirurgia, então eu gostei bastante da área. Eu confesso que eu entrei na ginecologia pensando em fazer a parte de oncologia. Então, oncologia pélvica, alguma coisa muito mais cirúrgica do que a reprodução. E aí eu fiz minha residência na faculdade de São José do Rio Preto e teve um evento aqui em São Paulo, um simpósio sobre reprodução. E eu falei, vou para São Paulo para conhecer um pouco e ver como é que foi esse simpósio. Quando eu comecei a ver o universo da reprodução, eu me encantei e falei, é isso. Aí, tô aqui há 13 anos na área já. Bom, eu me formei em Londrina e eu posso ser muito indecisa para muitas coisas, mas nesse ponto específico de escolher biomedicina e quando eu estava na faculdade, dar uma olhada em quais eram as possíveis habilitações que a gente poderia fazer, eu fui direto ao ponto que eu queria reprodução humana. Eu sempre gostei muito de bebês, esse universo. A matéria que eu mais estava ansiosa para fazer na faculdade era embriologia. Então, quando eu soube que essa era uma das habilitações, né, que a gente poderia ter, e a ideia de você realmente fazer algo com as suas mãos, né, e aquilo depois resultar em algo tão maravilhoso quanto um bebê, era encantadora, né? Eu acho que, na verdade, até hoje, qualquer pessoa, quando vê o vídeo de um embrião se desenvolvendo, tem essa sensação, mesmo nós que vemos isso sempre, continua com a mesma mágica. Então, na faculdade, já eu decidi que era isso que eu queria, e aí eu fui trilhando os caminhos para chegar nesse ponto. Então, terminei, fiz pós-graduação e segui na área, né? Então, eu sou de Toledo, no Paraná, bem no interiorzinho. Que legal! E fui vindo, fiz pós aqui em São Paulo. No começo eu não consegui emprego aqui, eu fui para trabalhar em Maceió, voltei para cá. Mas decidi que era isso, então, de algum jeito, como você falou, o caminho se fez, né? Então, foi nesse sentido. E agora já tem... Quantos anos, meu Deus?
Bom, sei lá, foi acho que 2012, 13 que eu fiz a pós-graduação e desde então estou aqui em São Paulo. Doutor, uma coisa que eu percebo é a nossa sociedade, temos que falar a realidade, é uma sociedade patriarcal. Por exemplo, atendo muitas mulheres que estão, né, na parte da saúde mental nesse processo, que a gente sabe que muitas vezes afeta bastante. E nessa sociedade patriarcal, eu vejo muito a questão de colocar a culpa na mulher na infertilidade, né? Então, o problema é da mulher. Doutor, comenta sobre isso, né? O que é a fertilidade, as características, se tem diferença do homem com a mulher? Bom, vamos lá. Eu acho que tem começado a melhorar um pouco, mas era muito comum a gente receber casais onde a mulher tinha sido investigada de cima a baixo e o marido não tinha feito um espermograma e muitas vezes o problema era nele, né? Hoje, se a gente pegar estatisticamente falando, 50% das causas de infertilidade são femininas e 50% são masculinas. Então, não cabe mais hoje em dia a gente pensar em avaliar apenas a mulher. A gente tem que começar a investigação com o casal como um todo. E eu falo muito isso para as minhas pacientes, para os meus casais. A infertilidade hoje não é masculina ou feminina. A infertilidade é do casal. Porque se o casal está tentando engravidar, se o casal está junto nessa jornada, o problema é dos dois, né? A gente não faz nada sem um e não faz nada sem o outro. E é isso, a gente tem uma dificuldade, tá? O homem ainda ele é mais resistente para ir ao médico, o homem é mais resistente para fazer exames, né? A menina vai no ginecologista desde pouco antes de menstruar, ou assim que menstrua, já tem essa rotina, né, de anualmente ir ao ginecologista. A gente não tem uma rotina do homem ir ao urologista desde a adolescência. Sim. Então, tem muitos problemas, inclusive de infertilidade, que poderiam ter sido evitados se a gente descobrisse alguma coisa na adolescência. Por exemplo, uma varicocele, que é uma dilatação das veias do testículo. Às vezes isso aparece muito antes e a gente só vai descobrir quando isso já causou um problema na fertilidade desse homem. E, por exemplo, na mulher, quais são as principais causas, né, que atrapalham na fertilidade? Vamos lá. A gente tem inúmeras causas, mas eu sempre gosto de compartimentar até para ficar um pouco mais fácil. Então, a gente tem causas que são hormonais, né? Então, a gente tem alguns distúrbios hormonais que podem causar infertilidade. A gente tem alguns problemas tubários, então a trompa da mulher não funciona ou é obstruída. A gente tem algumas alterações uterinas, então o útero tem alguma anormalidade, tem alguma deformidade que impede que o embrião se implante. Assim como a gente tem endometriose e a gente tem um diagnóstico que se chama infertilidade sem causa aparente. Que, no meu ponto de vista, não é sem uma causa. Na verdade, ou a gente ainda não conseguiu, a gente ainda não tem tecnologia o suficiente para descobrir a causa, ou a gente vai descobrir a hora que esse embrião chega lá para a Caterina no laboratório. Porque muitas vezes é um casal que está tudo bem, quando a gente faz a fertilização, que a gente coleta os óvulos, a gente consegue ver esse óvulo com uma qualidade ruim, com um desenvolvimento embrionário aquém do esperado. Então, de uma maneira bem simplificada e bem geral, a gente tem esses compartimentos de causas de infertilidade e a gente tem a sem causa, que, no meu ponto de vista, existem causas, mas que a gente não consegue olhar. A mulher é muito complexa, a mulher tem uma variação mês a mês. Tudo que eu olho para a mulher nos exames, eu olho de uma maneira muito indireta. Então, se ela está ovulando bem ou não, eu olho pelos níveis de hormônio. Se as trompas estão funcionando ou não, eu olho por exames que são exames que passam ou não contraste. Então, eu olho se essa trompa é pérvia ou não, mas a funcionabilidade dela eu não sei exatamente. O homem é mais direto, né? O homem ele vai lá de uma maneira bem simplificada também, mas ele coleta o espermograma e ele coloca para fora a célula germinativa. Então, eu olho o espermatozoide. Com isso, facilita muito o processo de avaliação masculina e a gente tem uma dificuldade de avaliação feminina. Até porque quando a gente pega alguns exames de imagem, ultrassom, ressonância, também é avaliador dependente. Então, eu vou depender se aquela pessoa que está fazendo aquele exame, ele tem feeling, se ele tem capacidade técnica para diagnosticar uma endometriose bem diagnosticada. Então, é muito complexo os diagnósticos de infertilidade. Doutor, falando sobre esse tema que também eu percebo muito,
fazendo um parênteses sobre a endometriose, comenta um pouquinho como que se faz esse diagnóstico, os sintomas que a paciente tem, as consequências que pode ter. Tá. A endometriose, na verdade, ela é a implantação das células da parte interna do útero, que é o endométrio, que é o que vocês colocam para fora todos os meses quando vocês não engravidam. Então, aquele sangramento nada mais é do que o endométrio que está indo embora na ausência de uma menstruação. Em algumas mulheres, essas células elas implantam em regiões fora do útero, tá? Porque ainda existem algumas teorias, tá? Então, existe a teoria de que tem um fluxo retrógrado desse sangue menstrual através das trompas. Mas por que uma mulher tem e a outra não? Então, acredita-se também que tem uma questão imunológica do organismo entender que aquela célula está fora do ambiente dela e destruir aquela célula, né? Mas não se tem tanta certeza sobre a fisiopatologia propriamente da endometriose. E aí, a endometriose ela vai causar sintomas de acordo com o local que ela está. É mais comum ovário e a parte posterior do útero. Então, às vezes a mulher tem cólica menstrual mais intensa, ela tem dor durante a relação sexual. Mas, por exemplo, se a gente tiver uma endometriose que está aderida à bexiga, ela pode ter sangramento na urina no período menstrual. Se tiver no intestino, ela pode ter sangramento intestinal durante o período menstrual. E a gente tem relatos de endometriose em diafragma, que não é tão incomum, que é o músculo, né? Só para quem, não falar muito técnico, esse músculo que divide o abdômen do tórax. Endometriose pulmonar, endometriose cerebral. Então, tem uma questão aí que a gente ainda tem muito para conhecer. Eu falo que a endometriose é uma doença que a gente conhece muito pouco. Até porque a gente diagnostica mulheres com endometriose muito pequena e que não engravidam, por exemplo. E eu cansei de fazer cesárea em mulheres que engravidaram espontaneamente. E a hora que eu abro, eu vejo ela praticamente tomada de endometriose. Então, por que uma engravida e a outra não? Será que é só uma distorção da cavidade pélvica? Será que não? Será que... Enfim, então a endometriose é uma doença ainda que tem muito para a gente aprender. Perfeito. Mas existe tratamento para quem tem esse diagnóstico? Existe. E o tratamento vai depender do que aquela mulher quer naquele momento e o quanto aquilo está afetando a qualidade de vida dela. Então, se é uma mulher que não quer engravidar, a gente vai fazer um bloqueio desse ciclo menstrual, fazer com que ela não menstrue, consequentemente que esse foco de endometriose não aumente. Se é uma mulher que quer engravidar, a gente vai ter que pensar o quanto isso está atingindo a questão de fertilidade dela e aí partir para os tratamentos específicos, sejam eles fertilização, inseminação, enfim. Aí a gente vai ter que entender a questão. Para aquelas mulheres que têm uma qualidade de vida muito afetada pela endometriose, então muita dor, que chega a ser incapacitante, muita dor durante a relação sexual, dependendo da localização, como intestino, bexiga, às vezes a gente tem que pensar num procedimento cirúrgico, tá? A cirurgia tem melhorado cada vez mais. Hoje em dia se faz muita cirurgia de endometriose por robô, então fazendo realmente uma limpeza grande da mulher nessa questão da endometriose, mas aí vai depender. A cirurgia não é algo indicado para todas as mulheres com endometriose, então a gente precisa entender exatamente qual é o caso. Doutor, e há um tempo atrás, né, a gente tinha muita indicação dos próprios médicos para que fizesse a esterectomia, que foi até o meu caso. Eu tive endometriose e, na época, eu tinha duas opções. Ou a esterectomia ou fazer um tratamento hormonal. Como eu já tinha um casal de filhos, eu optei pela esterectomia. Então, hoje, a gente não tem necessidade de chegar a esse ponto. Não tem, e eu me preocupo um pouco com as condutas de esterectomia em caso de endometriose. Porque eu tiro o útero, mas eu não tirei o foco da endometriose. E se a endometriose estiver em outro lugar? Essa mulher vai continuar tendo dor, né? A esterectomia, num caso de uma adenomiose, que é uma outra patologia, que é como se fosse
também simplificando um pouco, como se fosse a endometriose no músculo do útero, ela causa muita dor e normalmente por contrações uterinas mesmo. Aí, para uma mulher que já tem a prole constituída e tudo mais, retirar o útero vai dar uma melhor qualidade de vida. Agora, um caso de endometriose mais profunda, onde eu tenho endometriose fora do útero, onde eu tenho focos à distância, se eu só tirar o útero, você vai continuar ciclando, essa mulher vai continuar ovulando, vai continuar tendo o ciclo. Sim. E quando ela continua o ciclo, esse foco à distância, ele vai continuar sangrando no período menstrual e essa mulher vai continuar com dor. Então, é por isso que eu falo assim, a endometriose não tem um caminho reto, né? A gente precisa entender localização, acometimento, o tamanho dessa endometriose, o que essa mulher sente, o que ela deseja e a gente trilhar um tratamento adequado. Pensando nisso, né, só para a gente entrar um pouquinho também nesse assunto, quais são os métodos de fertilização e o que é a fertilização in vitro, para a gente explicar aí para o nosso público também. Eu vou fazer um parêntese antes, já que a gente está falando de reprodução, vou usar um pouquinho da Caterine. E o quanto o laboratório consegue ver que o óvulo veio de uma mulher com endometriose, né? Sim, é um pouco difícil. As pessoas às vezes perguntam: você consegue ver o meu óvulo, olhar para ele e saber se ele tem boa ou má qualidade? No geral, isso é muito complicado. Não é fácil responder essa pergunta. Mas no caso de endometriose especificamente, quando ela tem endometriose no ovário, né? Então, o endometrioma, né, Gu? A gente, normalmente, quando vem o líquido folicular de uma paciente que não tem endometriose, ele vem bem clarinho, assim. Então, ele vem amarelinho, né? Meio translúcido, transparente. E quando é uma mulher com endometriose, ele vem um líquido, assim, mais escuro. Então, ele vem já com sangue, Você vê que tem uma inflamação ali. Caramba! E você consegue ver, então, o médico, às vezes, nem sabia que a paciente estava com endometriose, aquele médico que está fazendo a FIV ou que está fazendo a coleta. E aí, quando vem o tubo, a gente sabe, é muito claro. Então, esse óvulo é uma paciente... Isso daqui é um endometrioma, né? Então, uma paciente que tem endometriose, a gente consegue ver. E aí, a gente fala, né? Endometriose é uma doença inflamatória. Então, você sabe que todos os fatores inflamatórios que estão ali podem ter uma influência no óvulo e podem impactar a qualidade desse óvulo. Então, dali em diante, a gente pode acompanhar esse desenvolvimento sabendo que, sim, pode ter uma influência, né? Eu acho que uma coisa interessante sobre o que vocês estavam falando, e enquanto você explicava, eu estava pensando aqui também, acho que antigamente as pessoas pensavam só nessa teoria de que é um refluxo que acontece do útero, né? E por isso, talvez, a ideia da esterectomia, e você pensa que você... Ou quando você conversa com alguém, você tem suspeita de endometriose? Ai, sim, eu menstruo muito, né? Sempre essa palavra, e as pessoas pensam. Tem muita dor. Eu menstruo muita dor. muito, então tudo que vem para fora deve ir para dentro também, e é por isso que eu tenho esse problema. Mas existe também a teoria de que são células na parte... Quando o embrião está se formando ainda, né? Que algumas células que seriam do útero, né? Do endométrio, vão parar em outros lugares. Então, por isso, acho que o que você... Faz sentido, né? Essa teoria de você ter células endometriais no cérebro, em regiões que não tem Eu ia cabimento. perguntar isso, como, né? Então, não necessariamente, né, está esclarecido, mas Sim. essa teoria faria sentido. E aí, por isso que é importante a gente pensar. Então, as mulheres, elas têm sempre essa variação hormonal em todos os meses. E então, qualquer célula dessas vai responder aos hormônios e você vai ter a dor, né? De um jeito ou de outro, você vai estar sangrando em algum lugar do seu corpo, né? Exato. Essa inflamação Exato. presente. Exato. Agora, voltando nos tratamentos que você me perguntou, a gente divide mais ou menos o tratamento de reprodução assistida em 2 blocos, em baixa e alta complexidade. Baixa complexidade, a gente considera o coito programado, a inseminação intrauterina e a alta complexidade, a fertilização. A fertilização in vitro, ela pode ser o que a gente chama de fertilização in vitro clássica, ou a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Depois a Caterina explica tudo direitinho. Que é a parte laboratorial. Mas a gente tem basicamente esses dois blocos e essas 3 opções. Mas basicamente esses 3 tratamentos, que aí a gente vai depender, mais uma vez, de tempo de infertilidade, causa de infertilidade, para a gente pensar ali qual deles indicar para ter o melhor resultado. Doutor, e quando procurar a reprodução assistida? Porque eu vejo, às vezes, casais 1, 2 meses, aquele desespero, né? Sim. Tem algum tempo? Qual que é a orientação? O que a gente orienta hoje? Se a mulher estiver tentando engravidar e ela tiver menos de 35 anos, ela pode aguardar até 1 ano
de tentativas em casa para depois procurar um especialista na área. Se ela tiver mais de 35 anos, 6 meses. 6 meses de tentativa sem sucesso, a gente já pede que procure para a gente dar uma olhadinha. E acima dos 35 anos, porque é uma data ali que a gente começa a ter uma queda de qualidade e quantidade de óvulos. Eu acho que hoje a gente vai falar ainda sobre estigmas, né? Colocar uma palavra assim, né? Coisas que a gente quer que as pessoas mudem a mentalidade. Perfeito. Sim. Eu acho que uma das coisas poderia ser essa, já começar de trás pra frente, né? Se alguém sabe que quer engravidar, faz um espermograma e vai no verdade. ginecologista só fazer um ultrassom Né? normal. Não precisa esperar todo esse tempo, né? Às vezes você ganharia muito tempo Sim. nisso. Sim, mas eu também acho que a gente ainda tem um problema com o próprio ginecologista. Porque eu recebo muitas pacientes hoje ainda que falou, mas eu passei a vida inteira no ginecologista e ele falou que eu tava tudo bem verdade. quando eu quisesse engravidar. Porque o tipo de exame de rotina ginecológica, ele não foca na rotina reprodutiva. É Eu acho verdade. que esse é um grande problema. A gente não tem uma rotina ginecológica voltada para a rotina a rotina reprodutiva Ela dessa não é mulher. preventiva, né? O ginecologista só vai pedir quando ela fala, eu estou tentando engravidar e não estou conseguindo. E eu vou além ainda. Muitos médicos ainda viram para a paciente e falam, relaxa que vai acontecer. Você não está engravidando porque você está tensa. E a gente sabe que infertilidade é uma doença e que essa doença tem tratamento, né? Então, é um Mas problema. a mulher pode pedir, né, doutora, esse exame? Pode, Ela com pode, certeza, com certeza. Ela pode Eu acho que ela solicitar. pode sugerir para o médico Sugerir. dela, falar, olha, Eu eu quero fazer. fazer para entender a minha saúde reprodutiva. A gente tem incentivado cada vez mais as mulheres a fazer o seu check-up da fertilidade. A gente, né, até usa esse nome, que é exatamente isso, entender se você tem já algum problema ou não para engravidar, se você já tem alguma questão, né? Eu acho que, até porque hoje, com o congelamento de óvulos... Isso que eu ia falar. Eu tenho muita paciente que, assim, Exato. ansiedade em Exato. consultório de psicologia, assim, ferve. E aí eu tenho muitas pacientes que falam assim, sabe, se eu tiver algum problema, né, então eu já vou investigar e já vou sim. partir para o E congelamento. é isso, eu acho que... Eu falo que se eu tiver uma filha, ela com 30 anos vai estar congelando óvulos. Exato. Porque é o melhor momento. 25. É. 25, é. Quanto antes, melhor. Antigamente tinha aquela coisa, eu vou esperar até os 34, 35, se nada acontecer, se eu não tiver uma perspectiva, eu congelo meus óvulos. Hoje não, hoje a gente mudou muito o perfil da mulher, né? Então, a mulher vai se dedicar à carreira, vai se dedicar aos estudos, vai viajar, enfim, tem um monte de coisa para ela fazer antes de pensar em constituir uma família. Só que a natureza não está acompanhando. E aí a gente precisa tomar uma atitude. Então, congelar os seus óvulos com 25, 30 anos, tira um peso dessa mulher que quando ela for resolver engravidar no futuro, e eu sempre falo com minhas pacientes, pensem nisso como um seguro, que a gente tem para não usar. Se você não precisar, Sim. melhor ainda. Ou, de repente, você precisa do seu segundo filho. Pô, eu engravidei do meu primeiro com 35, 36... Meu segundo vai vir com 37, 38. Vamos usar aqueles óvulos de 30, 25? Pois é. Sim. Isso é muito mais interessante. Meninas, Verdade. vocês estão vendo aí? Olha isso, coloque aí na sua rotina, pedir para o seu ginecologista esse exame. Não espere por ele. A gente tem aqui a função de levar conhecimento, orientação e já aproveita agora e já compartilha isso. Viu? Se você está gostando do nosso vídeo, aproveita agora que a gente está no comecinho aqui da entrevista. Vocês estão vendo que aqui tem qualidade de informação, né? Uma informação difícil de você encontrar, inclusive, né? Sobre o congelamento de óvulos. Como que funciona esse processo para a mulher entender, né? Como que às vezes a pessoa tem medo, vou sentir dor, não vou, né? Explica pra gente. É um processo relativamente rápido. É claro que é um processo desconfortável. Então, essa mulher vai passar por uma investigação. Então, a gente vai entender a reserva ovariana dela, para a gente avaliar a dose de hormônio que ela vai tomar. Então, ela vai fazer alguns exames para saber se tem alguma contraindicação do uso do hormônio. Normalmente não tem contraindicação, mas a gente tem que tomar alguns cuidados durante o processo de estimulação.
E aí a gente começa com uma injeção de hormônio que ela aplica todos os dias na barriga por um período de mais ou menos 10 dias, tá? E aí vai ter alguém que vai falar, eu vou aplicar injeção na barriga todo dia. Mas para aplicar os remedinhos para emagrecer... Exato. Ninguém chora. Não, mas é chato. Mas então aplica picadinha na Mas barriga. o que é mais chato, Mas né? o que é mais chato? Mas é uma agulha pequena, é rápido. Em mais ou menos 10 dias, esses folículos, que são as estruturas que possuem os óvulos dentro, estão prontos para serem coletados, tá? Nesses 10 dias, o que pode acontecer? Ela pode ter um pouco de dor de cabeça, ela pode ficar um pouquinho enjoada no início, ela pode ter um desconforto abdominal. Imagina que as mulheres, às vezes, sabem que estão ovulando porque tem uma cólica quando vai ovular de um óvulo. Você imagina ela tá ovulando de 10, 15, 20 óvulos. Então, realmente, fica com a barriga inchada. Mas é um edema, um inchaço que vai embora. Eu tenho pacientes que falam, eu não vou fazer porque eu vou ganhar peso, eu vou engordar. Minha amiga falou... 2 dias depois desses 10 dias, a gente retira esses óvulos, né? Através de uma sedada, ela vai ser sedada, através de um ultrassom transvaginal, ela vai dormir, eu vou lá no ovário e aspiro esse líquido com os óvulos, tá? Então, é um processo relativamente rápido, vamos pensar se atrasar muito entre ela menstruar e a gente coletar os óvulos, 2 semanas, tá? Então, é relativamente rápido. Tomar os hormônios para estimular a ovulação não aumenta câncer de mama, não aumenta risco de câncer de ovário, não aumenta risco de câncer de endométrio. Então, é muito seguro o processo, tá? Hoje, né, a gente tem a questão tinha muito a questão do hiperestímulo ovariano, que hoje, com as medicações mais modernas, a gente até tem, às vezes, um hiperestímulo da estimulação da ovulação, aquele ovário que fica mais grande, mais pesado, mas que a gente já não tem mais aquela questão do hiperestímulo grave. A gente tem medicações mais modernas, a gente não vai ela não vai engravidar naquele momento. Então, isso é bem tranquilo, é um processo tranquilo. E uma coisa que eu noto muito no dia a dia do consultório elas me perguntam muito em relação ao humor, né? O meu humor vai mudar muito, como é que eu vou ficar? Tem mulheres que ficam mais irritadas, tem mulheres que ficam mais choronas, mas eu ainda acho que aquela mulher que está passando pelo processo de tentativa de gestação, que está passando pelo processo de infertilidade mesmo, eu acho que ela sente mais, esse humor muda mais do que quem está tentando fazer o ciclo para congelar seus óvulos. Eu acho que o peso é diferente, é isso, é muito mais uma precaução do que aquela coisa do eu preciso engravidar nesse momento. Porque a ansiedade atrapalha um pouquinho nesse momento, né? Esse processo todo que ele falou, na verdade, é o mesmo processo que ela faz para a fertilização in vitro, né? Então, essa etapa é igualzinho, né? Então, aí, é claro, o peso do que você está fazendo, né? Ou de como você está encarando a situação é diferente. Mas o processo em si, os hormônios, as doses, elas costumam ser... Isso nem estava no nosso cronograma, mas eu congelei os óvulos da Caterine. Então, eu acho que ela poderia dar até a experiência dela com o processo. Fala pra gente. Não, e foi realmente num surto psicótico, né? Era pandemia... eu tinha separado, acho que do meu último relacionamento, tinha 1 ano e pouquinho, né? E aí eu vi que a coisa, assim, realmente não é assim tão fácil, né? De se colocar no mercado. É mais difícil ainda agora. E aí eu falei, meu Deus, né? Eu tava com 30 anos, quase 21. E a gente conversava sobre, congelar óvulo, né? Eu tinha essa ideia, congelar óvulo, mas vamos pensar sobre isso. Aí era o meu último ciclo com 30 anos. Júlio, foi nessa época. Foi nessa época. Eu acordei um dia, eu mandei mensagem pra ele. Falei, Gustavo, vou fazer esse mês. Tá bom, bora. Vamos fazer outra. E o meu ciclo, ele é bem irregular, né? Então, eu tenho SOP. E aí, fica naquela, né? Quando acontecer de vir o primeiro dia do ciclo, daí é quando a gente inicia, né? Medicação e tudo mais. E, enfim, vê se tá tudo certinho pelo ultrassom. E dali em diante segue. Mas o processo, eu acho que vocês que conhecem muito e devem lidar com muitas pessoas com ansiedade, com... Imagina, quase nada. Quase nada. Vamos dizer assim, vamos resumir com todos os problemas femininos da idade adulta, jovem adulta, não sei. É uma fase gostosa de você fazer esse estímulo. Eu tenho pânico de agulha, tá? Mas é uma coisa que você tá fazendo por si e pelo seu futuro. Então, até o título, né, Serenamente, você fala assim, a minha parte eu fiz. Então, eu fiz o estímulo, eu congelei os óvulos. Outro ponto que é importante a gente mencionar, não é garantia de nada. Então, eu tive muitos óvulos, porque, como eu disse, eu tenho, né, ovário policístico, então, realmente, eu tive um montão. Mas eu sei
que eu fiz a minha parte, eles estão congelados, se eu precisar, eles estão lá, mas se eu precisar e for utilizá-los, eu também não tenho a garantia de que aqueles óvulos vão me dar uma gestação. Eu tenho a garantia de que eu fiz a minha parte, né? Dali em diante, o que vai acontecer... Gente, mas o conhecimento nessa hora... A hora que você sabe que pode dar certo e não pode, você Não fala... sei se é bom ou se é ruim. É isso que eu ia falar, mas esse que é o ponto, né? Assim, não é... Como tudo na vida, a gente faz a nossa parte, Sim. o resultado que vai vir não necessariamente vai ser o que a gente quer. Claro. Mas eu acho que me traz essa calma de que... É um pouco... Dá um pânico, às vezes eu falo às vezes pra ele, Gu, será que eu faço outro ciclo? Ai, meu Deus, sabe? Eu Mas já não tive, é, né? eu já tive pacientes que voltaram para descongelar esses óvulos e que engravidaram. E eu já tive pacientes que voltaram para pegar esses óvulos e que não engravidaram. Uhum. Mas a sensação de ambas é a mesma. Eu fiz o que eu tinha para fazer. Eu fiz o que tinha de melhor de tecnologia atual. Então, assim, isso dá um conforto, né? Se essa mulher não engravidar com aqueles óvulos e ela voltou com uma idade mais avançada, onde a qualidade ovular dela já não é tão boa, e que ela precise ir para uma doação de óvulos, por exemplo, ela vai com a consciência mais tranquila. Ela vai mais certa do que eu fiz o que eu tinha que ter feito, não deu certo, agora a minha opção é essa, vamos para o plano B. Sabe que eu já atendi bastante paciente que estava nesse processo aí, acompanhei a gestação e tal. E eu acho importante a gente falar aqui também da importância do acompanhamento psicológico, porque assim, é uma fase terrível, porque eu já tive desde pacientes que queriam salvar um relacionamento, né, fazendo uma FIV, é a cara que eu faço, né? E... Mesma cara. Não vai. Né? O processo Oi, é tão querida. tenso. O processo é tão tenso que ou o casal tem um relacionamento muito sólido ou não sobrevive Não a sobrevive, Não né? sobrevive. Na verdade, tiveram algumas que não sobreviveram. Mas a questão toda também é assim, existe uma culpabilidade da paciente no sentido, eu fiz tudo, congelei, não congelei, a gente colheu os óvulos e tá tudo bonitinho. Então, eu tenho algum problema com o meu corpo. Eu dei errado, né? Então, existe um peso muito grande dessa mãe, né? De entender, eu dei errado. Eu fiz alguma coisa e meu corpo rejeitou. E aí pede perdão para a família, pede perdão para o marido e assim vai. É complicado, né? Mas eu acho que isso é muito uma questão de como as mulheres são criadas. Por isso que eu acho que o peso ainda é maior sobre a mulher. Desde que a menina menstrua a primeira vez, é o pânico da mãe e do pai que essa menina engravide na adolescência. Então, a gente passa a vida inteira, vocês, né? Eu acho que eu como homem, eu acho que eu ouvi menos. Mas também eu ouvi, cuidado para não engravidar a namorada. Cuidado para não isso, cuidado para não aquilo. Mas eu acho que o peso, até porque a responsabilidade da mulher durante um processo de gravidez é muito maior. Mas eu acho que a mulher cresce com alguém falando para ela, você não pode engravidar na adolescência, você não vai engravidar na adolescência, você tem que cuidar para não engravidar na adolescência. Então, parece ser tudo muito fácil, parece ser um processo fácil. E instintivamente, né, falando ali de uma coisa meio animal da nossa parte, a gente é feito para crescer, procriar e pronto, né? Como, enfim, pensando bem animalesco, tá, gente? Bem... E quando você falha, quando você tenta engravidar e não acontece, fala, mas eu passei a minha vida inteira me prevenindo de algo que agora... O que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo? Eu acho que já é uma sensação de frustração e de falha. E eu acho que instintivamente falando, você falha numa coisa que a gente... que instintivamente é o que você veio no mundo para fazer, entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus, bem... Não, é aquela coisa biológica, coisa né? biológica. Sim. Eu nasci, cresci, Reproduzi e morre. É. E aí você falha num momento muito animal ali, muito instintivo do seu ser. E eu acho que isso deve dar uma dor tão grande que é difícil você lidar com tudo isso, né? Sim. Tem muitas que resolvem engravidar quando ouvem que... Assim, nunca quis engravidar, né? Nunca quis. Aí alguém fala pra ela, olha, pode ser que Ou você é não agora. consiga. Aí, meu Deus. Sim, e eu acho que uma coisa que eu vejo muito também, as mulheres em altos cargos, que são extremamente bem-sucedidas e que elas conseguiram e que elas conquistaram tudo que elas queriam conquistar.
E aí elas falham na parte mais básica, que é onde elas nunca imaginaram que elas teriam um problema. Isso pega essa mulher e coloca num patamar de fragilidade tão grande que é muito complicado para a cabeça, para o psicológico dessa mulher enfrentar isso tudo. Né? E aí, como é que vocês orientam essa mulher, as pacientes aí que estão nesse processo, a se cuidarem emocionalmente? Então, tem psicólogos na equipe? Como é que é isso? Hoje, na Clínica Hope, a gente tem, na paciente, quando ela passa em primeira consulta, ou o casal, quando passa em primeira consulta, automaticamente já está incluído nesse processo da primeira consulta uma avaliação com a nossa psicóloga e uma avaliação com o nosso urologista. Legal. Então, é de praxe. Muito A bom. paciente o casal passa comigo, automaticamente ela já agenda uma consulta sem custo extra com a psicóloga para a primeira avaliação e com o urologista para a primeira avaliação. E ela tem um acompanhamento? Aí a gente orienta sempre, Ótimo. tá? Mas aí ela pode fazer o acompanhamento com a nossa psicóloga muitas já tem, né? Eu acho que a terapia já tem entrado muito mais na rotina das pessoas e aí algumas já chegam com a sua terapeuta, com seus terapeutas ali, com seus processos em andamento, mas eu acho que todo mundo tinha que seguir ali com o processo, porque Ele é muito multidisciplinar, importante, né? Inclusive a completo. parte de nutrição. Então, aí vocês que podem falar, né? Sim. Então, o quanto que essa mulher... Porque aí a paciente vai lá, tá tranquila, vai comer um monte de coisa inflamatória. É complicado, né? E aí a gente entra num processo que eu acho que eu tenho um pouco de receio. Eu falo para meus pacientes que eu não sou muito xiita com algumas coisas. Porque por exemplo, eu tenho uma paciente que a gente é muito querida, a gente ficou muito próximo, e ela entrou nessa coisa do eu não estou conseguindo, então ela faz terapia, só que ela entrou na questão do eu preciso, não vou comer na nutricionista, na acupuntura, e ela foi procurar os tratamentos complementares da fertilização. Só que eu acho que cada uma tem que entender o seu limite. Por exemplo, essa minha paciente, ela chegou num ponto que ela não comia nada. Isso começou a virar um transtorno para ela. Tá. Porque a gente sabe, né? Hoje o nosso dia a dia, nossas confraternizações normalmente são ao redor de mesas, né? Sim. Então, tem uma Desde que o mundo é mundo, né? tem uma compensação nisso tudo. Só que isso começou a interferir nas relações pessoais, porque ela não queria sair para não conseguir... Acho que entrou no nível patológico da coisa. Né? Outra, então assim, uma outra paciente, ela se obrigava a ir na acupuntura. Então ela se obrigava que ela tinha que fazer acupuntura porque poderia ajudá-la. Só que ela tem pavor de agulha. Nossa. Ela tinha crise de ansiedade na sessão de acupuntura. Quando ela me falou isso, eu falei, acabou, não vai fazer. Mas não vai me trazer um benefício? Pode, mas está te trazendo mais malefício do que benefício. Sim. Então, eu acho a reprodução não tem uma receita de bolo, não dá para ter. Tem que ser muito individualizado e entender cada paciente, é isso. Tem paciente que vem com uma dieta completamente errada, acima do peso, isso tudo pode nos atrapalhar? Pode. Eu quero que eu vou conseguir que ela emagreça 20 quilos em 2, 3 meses para fazer uma FIV? Claro que não é assim, ainda mais entrando nesse processo. Então, o que eu oriento as minhas pacientes é que elas estejam o mais saudável possível. Então, vamos fazer um acompanhamento nutricional para que ela acompanhe, que tenha uma dieta saudável. Vamos fazer uma suplementação de vitaminas para que a gente não tem grandes estudos que mostram aí que isso tudo vai mudar. Então, a gente não tem um grande estudo que fala, olha, se você fizer uma dieta desta maneira, você vai ter mais gestação do que se não fizer. A gente não tem estudos que mostram se você usar essas vitaminas, você vai engravidar ou não, né? Mas se ela tiver o mais saudável possível, para esse organismo receber esse bebê que está vindo. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que até numa mulher que não precisa Que não da precisa FIV, da né? FIV, sim. Né? Uma mulher Acho que é queira normal, engravidar. Exatamente isso. Então, ela tem que estar o mais saudável possível, sem sofrer. Eu acho que tem um problema que elas entram num processo que eu tenho que...
Aí pronto, Que né? aí, É complicado. É o complicado. looping, né? O É o looping do looping. Google, de É. tudo que você precisa, Pronto. precisa fazer. Comparar, né? Sim. A FIV E a outra deu certo porque É. ela fez Por que isso. que deu? A FIV é um tratamento muito solitário para as mulheres. Então, elas não contam para a família, elas não contam para ninguém. Exato. É Ele é verdade. muito solitário. E aí, elas se apegam em grupos de apoio de WhatsApp, em grupos de Facebook, em grupos de tentantes. E que é muito bom, por um lado, porque elas compartilham experiências entre elas e entendem o que uma está fazendo, o que a outra está fazendo. Só que o que foi feito para uma não serve para outra. Então, é engraçado que às vezes a gente chega e eu falo, essa daqui tá no mesmo grupo da anterior. Porque, eu vou fazer tal exame, daí um pouquinho vem um outro, eu vou fazer tal exame. Eu falo, Já sabe, tá. até já tá sabe. no mesmo, no mesmo grupo de WhatsApp. É. Porque as conversas são muito parecidas. Então, o que eu sempre tento falar é, o que serve para você, não serve para Exato. você. E, mais uma vez, e isso, você se comparar é muito complicado. Porque nem sempre o que talvez para sua amiga vai dar certo primeiro, para você vai dar certo primeiro. Enfim, é um caminho, é um processo extremamente desgastante. Eu falo que tem um desgaste físico, claro, tem um desgaste econômico, mas o desgaste emocional de uma fertilização é impagável. É devastador. Esse dado é muito importante. Tem países que provêm os ciclos, né? Então, que o sistema público cobre os ciclos. E ainda assim, os pacientes, eles deixam os programas. Então, não é a parte financeira que é a entendi. principal, né? É claro, a gente sabe, é um processo custoso, tem muita gente que realmente desiste, vamos dizer assim, no meio do caminho, né? Antes de conseguir o que gostaria, por esse ponto. Mas a gente vê por esses países que, na verdade, é o ponto emocional o principal. Sim. Né? Então, a pessoa fala, não aguento mais esse processo. Né? E até como é acolhido pelo sistema de saúde, né? A gente tem cada vez mais pessoas que moram fora do Brasil. Então, eu já tive pessoas do Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha, Austrália, que um dos parceiros ou parceiras são brasileiros e que quando eles passam pelo sistema de saúde desses países e começam um processo tão desgastante, acaba vindo para o Brasil. Porque aqui o acolhimento do serviço público, do serviço de saúde é diferente. Então, o médico aqui, ele tem um acolhimento, a psicóloga tem um acolhimento diferente do que se tem nos outros países. Aqui a paciente ela é ouvida. Na maioria desses países ela não é ouvida. É assim que funciona. Existem protocolos. Então, você vai chegar aqui, você vai fazer 5 inseminações, você vai fazer uma fertilização, você vai fazer, não sei... Mas frio, doutor, né? É frio. E quando chegam aqui no Brasil, o tratamento ele é diferenciado. A gente é mais acolhedor como povo mesmo, né? A gente é um pouco mais acolhedor. E a diferença é gritante nos tratamentos, assim, né? Então, E você percebe, a paciente que veio de fora, ela já vem quebrada emocionalmente? Vem, com certeza, com certeza. Eu tenho um casal que eles passaram comigo a primeira vez para tirar algumas dúvidas, porque passaram no serviço público, o serviço de fertilização, de reprodução na Alemanha, e ficaram algumas dúvidas porque o próprio médico não dava chance para eles perguntarem. E aí, quando eles passaram em consulta comigo, fizeram uma consulta online exatamente para tirar as dúvidas da fertilização. E sabendo que eles não fariam comigo, porque lá o Estado pagava 3 fertilizações. Eles fizeram 3 fertilizações, não engravidaram lá na Alemanha, e aí vieram fazer uma fertilização comigo aqui. Eles chegaram devastados, sem esperança, sem nada. E aí engravidaram. A gente fez uma FIV e tem uma filhinha linda. Tem 2 meses que eu fui para o Canadá. Uns 2 meses eu tive numa clínica de reprodução no Canadá para conhecer o serviço. Primeiro, não tem mais primeira consulta presencial. Todas as consultas são online. Em 2 horas eu vi 4 consultas. Imagina que no Brasil, em 2 horas, a gente faz 2 consultas no máximo. As consultas são muito rápidas, são muito... É protocolar. Né? Depois, as pacientes vão para fazer os ultrassons. Então, uma médica lá fez um ultrassom e depois deu a conduta, saiu. A hora que ela chegou no computador para passar o que ela tinha orientado a paciente, ela olhou, essa paciente é minha paciente. Então, é tão protocolar, é tão automático que ela nem lembrava que aquela paciente era a paciente dela mesma, entendeu? Então, assim, o acolhimento
aqui no Brasil é muito diferente de fora do Brasil. Extremamente diferente. E a gente não perde em absolutamente nada em tecnologia. Então, Que bom. né? E no Brasil, doutor, tem algum centro de referência na rede pública ou não? Tem. Aqui em São Paulo, nós temos 2 que são completamente públicos, que é o Hospital das Clínicas e o Hospital da Mulher, o antigo Pérola Byton. O Pérola Byton hoje, inclusive, é o único que faz tratamento para casal homoafetivo feminino totalmente gratuito, tá? A gente tem a Escola Paulista de Medicina, que não é totalmente gratuito, mas a paciente acho que tem um custo, de acordo, acho que paga medicação, uma coisa assim. A Faculdade de Medicina do ABC, a paciente paga de acordo com a renda familiar, então eles colocam lá a renda familiar e de acordo com a renda ela vai pagar um valor. E eu acho que Brasília tem, Porto Alegre tem alguns gratuitos. Mas a fila é muito grande, né? Então, para você entrar nesses centros, pelo menos quando eu estava no HC, demorava mais ou menos uns 2 anos para essa mulher chegar até o serviço. E como são serviços públicos e tudo mais, é muito protocolar ainda. Então, tem que ter uma idade. Se passou daquela idade, não consegue não mais consegue. fazer. Não tem um processo de congelamento de óvulos. Não faz casal homoafetivo. Então, tem algumas limitações. Porque, enfim, quando é gratuito, você precisa abranger o máximo possível e tentar dar a maior taxa de gravidez possível, né? Então... Ótimo. Doutor, e já comentando, né? Como é a reprodução humana no casal homoafetivo? Tem alguma diferença? Comenta um pouquinho aí. Legal. Bom, Até se ajeitou agora. Fala assim, ó. Você gosta. Não, assim, primeiro que tem aumentado muito as famílias plurais como um todo, então casal homoafetivo feminino, masculino, mãe solo, eu fiz pai solo, que era uma coisa Jura? muito raro de a Que gente ver. Interessante. Então é muito legal e a gente tem recebido cada vez mais isso, né? É bonito, hein? É muito legal. Então, assim, ainda a maior procura é por casais de meninas pela facilidade, né? Então, um casal homoafetivo feminino que precisa de uma fertilização ou de uma inseminação, basicamente ela vai precisar de sêmen doado. Esse sêmen pode ser de bancos nacionais ou internacionais, ou pode ser até de um familiar de até 4º grau, desde que não gere uma consanguinidade. Então, eu e minha parceira, a gente vai fazer uma fertilização, se vai congelar, se vai fertilizar com os óvulos dela, pode ser um familiar meu. Então, isso a gente pode... Isso é possível. Para um casal homoafetivo masculino, ainda a gente tem uma limitação de quem vai gestar para esse casal. Então, eles vão precisar de um banco de óvulos ou de uma familiar também que possa doar esses óvulos para eles. Mas eu acho que o que ainda dificulta um pouco aqui no Brasil é quem vai gestar. Porque aqui a gente não pode ter um caráter lucrativo nem comercial, tanto para doação de gametas, nem para cessão temporária de útero, tá? E aí, a gente acaba tendo algumas dificuldades, porque engravidar não é fácil, e ter alguém que se disponibilize a isso é muito complexo, tá? Então, esse é um ponto de frustração desses casais. Tem aumentado, então a gente tem visto mais irmãs, mães gestando para esses meninos, a gente tem mais amigas se oferecendo para gestar, tá? Então, essa menina que vai gestar para esse casal vai passar por uma avaliação para saber se a gente não está colocando ela em nenhum risco aumentado e tudo mais. Se for uma familiar, o processo é só clínica casal e excedente, então é muito tranquilo. Se for uma amiga, a gente tem que entrar com uma solicitação junto ao Conselho Regional de Medicina, né? E aí ele tem algumas exigências. Então, essa mulher precisa ter um filho, pelo menos um filho vivo para ela, porque a gente sabe que gestação pode ter algumas complicações, hipertensão, perder útero, enfim. Então, ela tem que ter um filho para ela. Ela não pode ter esse caráter lucrativo, ela tem que passar por uma avaliação obrigatoriamente médica e psicológica, e se ela tiver algum parceiro ou parceira, a parceira e o parceiro também tem que passar por essa avaliação psicológica. E aí a gente junta toda essa documentação com termo de consentimento, com contrato, e faz um pedido junto ao Conselho Regional de Medicina para eles aprovarem ou não. Tem uma junta jurídica que avalia a documentação, aprovando nessa primeira parte, vai para a Câmara Técnica. Hoje, a Câmara Técnica tem pedido umas entrevistas com o médico e com a mulher que vai gestar,
primeiro para entender o caso e segundo para entender a relação dessa mulher com o casal, Tá. né? Então, exatamente para tentar quebrar essa questão de eu nem te conheço e eu estou te pagando para você gestar o Sim. meu Tá. filho, tá? Uhum. Então, isso tem acontecido. O CRM aprovando, a gente está completamente dentro da legislação, a gente pode transferir um embrião nessa menina que se candidatou aí a cedente, e a certidão de nascimento já sai no nome dos 2 pais, já sai no nome das 2 mães, então é bem tranquilo, bem tranquilo. Países fora do Brasil, é possível também. Estados Unidos, tem algumas empresas em Israel que faz e que acaba utilizando outros países, onde é permitido eu tenho uma empresa que seleciona meninas para gestar para outras pessoas. Essa pessoa vai lá, paga um valor e pronto. É que é muito caro, né? Hoje, para fazer com essa empresa de Israel que faz em outros países, acho que deve estar em um pouco mais de $100 mil. Então, é caro. Estados Unidos, a última vez que eu vi, dependendo do estado, era de 200 a 250 mil dólares. Então, é muito dinheiro, né? Então, nem todo mundo vai ter acesso a isso. Então, ainda no Brasil acaba ficando, apesar de ser algo custoso, ainda acaba ficando mais viável da questão financeira, porque você não tem que pagar a menina, por mais que esses casais sempre se preocupam. Então, às vezes, ou pagam o convênio dessa pessoa, ou melhoram o plano de saúde dessa menina para que o filho deles, que vai precisar de toda assistência e tudo mais. Mas a gente tem aumentado muito, né? E mãe solo, então, deu uma idade, não encontrei ninguém, Legal eu vou isso. ser mãe e pronto. E o pai solo foi bem legal, assim. Que legal. Bem legal. Não é algo comum, mas eu tenho tido procuras. Tem acontecido. Ô, doutora, e falando um pouquinho, o doutor comentou sobre legislação. Por exemplo, a mulher congelou os óvulos e não vai utilizar. Qual que é aí a finitude desse óvulo ali congelado? Como que fica em questão de legislação? No momento do congelamento, a gente tem algumas opções, né, para destino desses óvulos em casos adversos, vamos dizer assim. Então, a família pode decidir, acho que essa é uma das opções, né, Gu? Você deixa sobre a tutela De de uma alguém, pessoa de uma pessoa, de específica. um responsável. Você pode destinar para doação ou você pode destinar para o descarte, tá? Mas enquanto a paciente é viva, vamos dizer assim, é dela. Então, a clínica, ela vai... não tem direito, não pode de maneira nenhuma descartar esses óvulos, dar nenhum destino a eles, sem contatar a pessoa. Então, tanto óvulos quanto embriões, eles ficam guardados, né? Se o casal autorizar, depois de determinado tempo, é possível fazer o descarte, tanto de óvulos quanto de embriões, na legislação que nós temos hoje. E aí, se você quer doar ou não, isso daí também fica a critério da paciente. Se você tiver óvulos congelados, com tal idade, resolveu que não quer mais esses óvulos e quer doar, é possível, mas também tem alguns critérios que precisam ser preenchidos, né? Então, se você quiser comentar esses critérios. A grande diferença de óvulo para embrião é que o óvulo ela pode descartar a qualquer momento. Sei lá, congelei hoje, eu não quero mais, mês que vem eu posso descartar. Embrião, obrigatoriamente, tem que ficar 3 anos congelados. Por uma questão de se ela desistir, dela se arrepender, então os embriões ficam lá. Quando a gente pensa numa menina para ser candidata à doação de óvulos, ela precisa ter todos os exames de sorologias negativos, né? Alguns exames são excluídos automaticamente, então hepatites e HIV, se vier positivo, ela automaticamente é excluída do programa de doação de óvulos, e sífilis, ela fica em stand-by até o tratamento, né? Ela pode ser, se ela não tiver coletado os óvulos em vigência da atividade da doença. Então, ela vai tratar e depois poderia congelar esses óvulos, tá? Então, se ela não tiver em vigência, ela não é excluída automaticamente. Ela é feito um exame que chama eletroforese de hemoglobina, para a gente ver se não tem nenhuma anemia falciforme, alguma doença nesse sentido hemática para essa futura criança. E também tem que ter um cariótipo, né? Que é o exame genético normal. Então, cariótipo normal, exames de eletroforese de hemoglobina normal e sorologias negativas. E idade.
Idade. Verdade. Idade, que é o Cruel. crucial Uhum. que a idade é. O CRM hoje fala que você pode ser doador até 37 anos, Tá. mas não conheço nenhum banco de óvulos, nenhuma clínica que aceita doadoras acima de 34. E hoje em dia, como é que tá a questão da sexagem? Ela é ou não permitida? Porque eu sei que é polêmico, né? A sexagem não é permitida. Tá. O que acontece é que nós fazemos exames genéticos, então é possível você fazer uma biópsia embrionária. Quando o embrião já está formado, você pode retirar algumas células da parte que vão dar origem à placenta. Tá. Então, essas células, que é a biópsia de trofectoderma, ou biópsia de blastocisto, são enviadas para o laboratório de genética, e o laboratório de genética o objetivo desse exame é verificar se esse embrião tem todos os 46 cromossomos. Tá. Então, se ele é geneticamente normal, numericamente, vamos dizer Tá. assim. Porque embriões que têm cromossomos a mais ou a menos, eles muito provavelmente não resultem em implantação, enfim, vão resultar em um abortamento. Então, a gente não quer que a paciente transfira esse embrião, que perca tempo, dinheiro, Uhum. desgaste Com emocional e certeza. tudo isso. Então, vamos resumir assim em uma frase, em 30 segundos, o que é o exame, o objetivo desse exame. E, logicamente, se você está olhando todos os 46 cromossomos, você vai ter a informatividade do sexo do embrião, Sim. né? Então, você vai saber se o embrião é masculino ou feminino. No dia de hoje, é permitido que aqui no Brasil a gente coloque no laudo esse resultado, né? Então, é um embrião normal masculino, é um embrião normal feminino. tá. Pode colocar. E aí, o paciente, ele pode, né, junto com o embriologista, com o médico, definir dentre os embriões que ele tem, qual é o primeiro que ele deseja transferir. Tá. Mas os outros embriões continuam sendo dele, Sim. né? E é o que a gente costuma fazer hoje em dia. Sim. Agora, fazer um ciclo só para definir... O que é proibido é fazer um ciclo só para ter um menino ou uma menina. Então, eu vou fazer uma fertilização in vitro para ter um menino. Tá. Vou fazer um ciclo para ter uma menina. Então, isso realmente não é permitido aqui. E eu Mas vou contar isso. que quando a gente escuta no laboratório que algum casal, assim, gostaria que fosse Eles uma falam, menina, né? é batata, só vem menino. Isso acontece também. Gente. E a gente dá risada, porque assim, o processo da fertilização in vitro, ele não é um shopping. Exato. Então, aquilo tudo que eu comentava antes de que a gente faz o melhor para todo momento, né? A gente tem uma ação, a gente tem um tratamento que é feito, um limite, mas né? o desfecho não tá no nosso dá pra- controle. Uhum. Então, eu até perdi a linha do que eu tava falando. Que quando a pessoa Que ela chega lá, Chega lá e e você pede. dá E o processo, ele é todo reducional, né? Uhum. Então, Gustavo vai lá, começa o estímulo, vai ter tanto... A gente espera, a partir do que nós visualizamos no ultrassom, que tenhamos, sei lá, 12 folículos, né? Esses 12 folículos, teoricamente, seriam 12 óvulos. Não necessariamente a gente vai ter 12 óvulos. Então, vai chegar no laboratório, por vezes, um número menor. Dos óvulos que chegam no laboratório, nem todos eles estão aptos a serem fertilizados ou congelados. Então, tudo vai reduzindo. De todos que fertilizam, a gente acaba tendo um número menor de blastocistos, normalmente. E aí, quando você... Nossa, ufa, tivemos embrião... temos euploide, daí a pessoa ainda quer escolher. Não, né? sabe? Oi. Não costuma ser assim. É claro que existem também situações, como Não, autismo. existem situações onde a gente tem algumas doenças ligadas ao sexo, que aí é outra história, né? Tá. Então, ou casais que têm filho autista, e a gente sabe que o autismo é mais prevalente no menino do que na menina. Então, de repente, eles querem fazer para ter uma menina, para não ter. Então, em relação à patologia, isso é totalmente aceitável fazer um tratamento para escolha. Tá. Sendo um pouco polêmico, Adoro! a gente já viu a porteira, já. Né? eu acho que no Brasil, claro que a gente respeita toda a legislação e tudo mais, não tem por que a gente não seguir as regras do jogo, mas eu acho que aqui no Brasil a gente não tem uma questão de proibição como é em, sei lá, em países árabes, por exemplo, ou China, eu preciso ter meu primeiro filho homem, aquela coisa toda. Aqui é muito mais um balanço do que qualquer coisa. Então, o casal que normalmente chega, que já chegaram para mim com uma intenção de ter um filho de um sexo específico, e que aí tudo isso foi orientado e que a gente acabou não fazendo, era aquele casal que tinha 2 meninos e queria uma menina. Tinha 2 meninas e queria um menino. Eu tive um casal que tinha 7 meninos tentando uma menina. Nossa. Então, Né? Exato. sabe? Então, assim, é muito mais um contrabalanceamento ali das coisas do que olha, vamos deixar uma população, porque eu acho que eu não vejo tanto motivo de
claro, desde que... O que eu acho que tem que deixar claro para os casais, né? Ah, beleza, você quer só... Se você quer uma menina, e se eu só tiver menino? Eu não vou jogar esses embriões fora. Exato. Então, você vai ter que transferir esse menino. Então, eu acho que se todo mundo tivesse claro e todo mundo entendesse... Porque uma coisa... A gente é responsável pelo que a gente fala e não pelo que a pessoa entende. Então, se a gente tivesse essa segurança, eu acho que até poderia ser liberado. Mas como a gente não consegue ter, então esquece. Então, E não dá pra existe, fazer. assim, um número máximo de tentativas? Na prática clínica, a gente não vê as pessoas, assim, vamos dizer assim, abusando nesse... Não é isso que acontece, não. E também acho que é importante dizer que no laboratório a gente não consegue definir isso, tá? Então, o que nós estamos num ponto em que nós estudamos um embrião formado. Agora, formar o embrião como nós queremos, a gente não consegue. Então, eu não consigo escolher qual é o espermatozoide, se é o X ou se é o Y. Existem alguns... bom, teoricamente, o espermatozoide Y ele seria um pouco mais leve ou um pouco mais rápido. Então, a gente pode... Mas não. Na prática, quando mesmo que você tente fazer algumas preparações para isso ou para aquilo, né, em termos de como preparar o espermatozoide, né? Que existem técnicas de preparo. Na prática, a gente não consegue ver essa gente, vocês têm que seleção, dar aula tá? pro casal, né? Sempre. Processo didático. Eu falo que minha consulta é cheia de desenho. Então, Ótimo. Desenho. Né? é isso, você tem que explicar um monte de coisa e entender. E isso, a questão do teste genético é um problema, porque o casal chega pra gente falando, eu quero ter um filho saudável. Opa, pera. O que é saudável para você? Eu consigo te dar um embrião, não consigo nem te garantir um filho. Te dou um embrião que eu sei se a gente tem todos os pares de cromossomos adequados ou não. Naquele pedaço que foi biopsiado. Então, assim, Sim. se essa criança vai ter... E eu sempre explico, eu sempre falo... quando eu vou explicar o teste genético, eu falo... Bom, gente, pensa que é como se fossem prateleiras. Então, eu consigo te mostrar se aquela sala tem todos os armários. Só que eu não consigo te dizer se tem alguma alteração desses armários, numa prateleira desses armários, dentro de uma gaveta desse armário. Então, eu te falo que tenho todos os armários. E que isso te dá mais chance de gravidez, menos chance de gravidez. E tô te excluindo algumas patologias que estão associadas à ausência ou excesso de armários. Mas o que está dentro das prateleiras e das gavetas desses armários aí, então eu não consigo te garantir um bebê saudável, né? Então, a gente vai até certo ponto. Porque isso é um problema, porque quando você fala que vai dar um bebê saudável, qualquer patologia que vem associada a essa criança... Uai, mas meu médico falou que era saudável. É complicado, né? Cabecinha de paciente. A gente coloca tudo no mesmo cesto, né? De FIV. Mas existem tratamentos e exames que são diferentes. Então, a gente está falando de um casal com infertilidade que não tem uma doença prévia conhecida e que... Enfim, esse cenário. Agora, existem também os casais que têm doenças genéticas conhecidas na família. Vocês devem lembrar na mídia, eu preciso ter um filho que vai proporcionar transfusão de medula, enfim, para outra criança que eu já tenho. Sei. Então, existem esses casos também. E aí, sim, é possível fazer exames genéticos específicos. E é um caso muito mais complexo. Se você quiser contar algum que você já teve. Eu tenho um que é... Assim, né? A gente tem alguns cenários muito complexos. Aí é o extremo da medicina, né? Então, assim, reprodutiva, se a gente tem uma... E eu acho que, na verdade, meu ponto de vista também... Vou eu de novo, né? Isso deveria ser a política pública. Porque algumas patologias que a gente consegue excluir a doença, é muito mais barato para o Estado fazer uma fertilização com teste genético para excluir uma doença do que você tratar essa doença por muitos anos. Sim. Então, eu acho que a gente às vezes ainda são tem... doenças sem cura, em sua maioria, no dia de hoje, né? Então, são coisas que a gente poderia trabalhar de outra maneira se a gente ainda tivesse uma outra... Vamos aproveitar para explicar o CGT? Eu acho que é interessante a gente falar agora, Sim, porque tem muita gente que não conhece. Então, todos nós podemos fazer um exame uma vez na vida, que não vai mudar nunca mais, que a gente consegue ter não são todas, né? Mas a gente tem várias doenças que nós sabemos... mutações que estariam relacionadas com ela. Então, eu sou saudável, mas eu carrego essa mutação. Tá. Se eu conheço alguém que vai ter essa mesma mutação, a gente tem uma chance grande que a criança, né, o filho, 25%, vamos dizer assim, dependendo de cada uma, tá? Tô generalizando tudo. Mas pode ser que nós tenhamos um filho que tem uma doença muito grave e que a vida inteira dele, ele vai precisar de suporte, né?
Então, é um exame que uma vez que você faz na vida, você sabe o que você carrega nos seus genes. Isso não te torna doente, isso não proporciona nenhum problema. Até porque todos nós temos genes mutados em relação a isso. Todos nós, todos nós. E aí, essa ideia que o Gustavo está comentando, né? Que a sociedade, ela tá mudando num sentido, se você for conversar com as pessoas agora, muitas pessoas passam por fertilização in vitro, e a maioria dessas não fazem esse teste no dia de hoje. Mas quem sabe, em algum momento, isso vai entrar com uma política pública que todo mundo já saiba, né, do seu... Por isso, hoje é muito comum a gente fazer isso quando as pessoas são casadas da mesma família. Por exemplo, casamento entre primos. Então, por quê? O meu gene, para eu ter o mesmo gene que a Caterine, a gente ter um filho com essa patologia, na população geral é raro, mas acontece. Quando eu tô dentro da mesma família, é mais comum. Então, as pessoas que são casadas nessa parte familiar, né, que são casados entre primos e tudo mais, eles nos procuram mais para fazer esse teste, para ver como é que se tem algum gene com alguma doença, do que quem não é, quem tá, um casal aleatório que se conheceu por aí. Né? Então, normalmente os bancos de sêmen, de óvulo, eles também fazem esse teste nos doadores. Então, quando vem um casal que vai utilizar... Isso. Então, não é para excluir aquela doadora, mas é para dizer, olha, então, de repente, quando você for fazer o seu ciclo, se você tiver essa doadora, não seria indicada, porque vocês dois têm o mesmo esse gene. match. Entendi, esse match. Match ruim aí, exato. E já aproveitando aqui, a gente já, infelizmente, né, já está partindo para o final, mas a gente queria que vocês falassem um mito que vocês queiram desfazer aqui sobre isso, sobre a fertilidade. Tem alguma coisa que vocês ouvem muito? Que a FIV vai resolver todos os problemas. Ah. Por quê? Hoje a mulher, ela não vem pro tratamento logo porque ela tem um pouco dessa mentalidade. Ah, mas se eu não engravidar, a hora que eu for fazer a fertilização, resolve. Porque, de uma maneira geral, os casais chegam meio que... É matemático. Eu tenho um óvulo, eu tenho um espermatozoide, eu junto, formo um embrião, coloco no meu útero, tô grávida. Tá tudo bem, E tá não, tudo certo. e tá tudo certo. E não. Então, assim, a fertilização, ela não vai trazer todos os resultados que a gente quer. A FIV não resolve todos os problemas. E quanto mais cedo essa mulher procurar ajuda, maior é a taxa de gravidez. Então, quanto mais tarde essa mulher procurar, maior é a chance de não dar certo. Infelizmente, a natureza é mais ingrata com vocês, mulheres. O homem tem um espermatozoide que se renova a cada 3 meses. Então, um ejaculado hoje foi produzido há 3 meses atrás. O óvulo está dentro do ovário desde que a menina tinha 6 meses dentro da barriga da mãe. Então, com isso, a gente tem mais erros genéticos ali. A gente tem qualidade, a gente tem quantidade, que ao longo da vida só vai piorando. Então, a FIV não vai... Eu não não posso deixar para engravidar quando eu quiser, porque a FIV vai resolver. Eu acho que foi legal também que vocês falaram que pode ser que não dê certo também, né? Porque eu acho que isso é um mito também. As pessoas acham que, por exemplo, você congelou o óvulo, que é certeza que daqueles óvulos algum vai dar certo. Pode não acontecer. O que eu falo pro casal se você tiver com a mente aberta para todas as possibilidades... Isso é importante. É possível que você saia daqui com um bebê. Por quê? Se os seus óvulos não tiverem qualidade, eu posso usar um banco de óvulos. Se o sêmen não tiver qualidade, eu posso usar um banco de sêmen. Se o útero não for bom e a gente tiver alguém para gestar, a gente pode... Então, assim, se a gente pensar em todas as alternativas, é possível que a gente chegue a um resultado não final. Não necessariamente os seus óvulos. Nos seus óvulos, não necessariamente com o seu espermatozoide, não necessariamente com o seu útero. Mas... não é isso que as pessoas desejam. Sim. Então, elas querem com o seu óvulo, com o seu espermatozoide no seu útero. Então, é complicado, não é? Entendo, não é fácil você tomar essa decisão e ter esse amadurecimento para partir para uma doação de célula ou um útero de substituição. Né? E tem alguma história que marcou vocês? Que deu certo, que tenha marcado? Eu tenho algumas, e depois a Catê fala. A gente quer saber. Eu tenho algumas, até porque, por exemplo, ontem eu fui no aniversário de 5 aninhos dela, que é minha afilhada. Eu fiz o tratamento de um casal de amigos e que é minha afilhada. Nós fizemos inúmeras coletas de óvulos até a gente conseguir 2 embriões de boa qualidade, saudáveis, e a gente transferir, engravidar. E foi uma gravidez mega complicada e que... ela nasceu com 525 gramas. Nossa, então, e hoje ela tá assim, perfeita, sem sequela, com 5 aninhos, linda, maravilhosa. Que emoção pra você ver, né? Criança. E tem um caso mais recente, tem de 1 ano e pouquinho, né? O bebê tem agora, que
vem muito do que a gente está falando agora dos testes genéticos, como a medicina pode ajudar a gente a interromper um ciclo de patologias. Tinha um casal muito querido que ela descobriu um câncer de mama e a gente congelou óvulos para ela fazer o tratamento do câncer de mama. Então, ela operou as mamas, ela fez químio, fez rádio, ela precisou tirar os ovários depois, porque ela tinha o gene que é o BRCA, né? Ela tinha o BRCA tanto para o câncer de mama quanto para o câncer de ovário. Ela tirou os ovários e depois que ela tratou, né? O médico oncologista dela liberou ela para engravidar, ela voltou. A gente descongelou parte desses óvulos, fertilizou, formou os embriões e a gente fez uma sonda para a gente excluir os embriões que tinham o gene do câncer de mama. Poxa. Caramba. E de coisa. todos os 6 embriões dela, 5 tinham o gene do câncer de Olha mama. só. Só um que não. E a gente transferiu e ela engravidou. Nossa. O menininho tem 1 ano e pouquinho. Nossa. Então, assim, são casos que ficam... marcam que marcam bastante, e ficam para sempre, assim, não tem jeito, né? Que gostoso, né? Deve ser muito emocionante para vocês, né? é. Agora eu E entendo demais. porque vocês escolheram. É o que a Katê falou, a gente não... Eu vejo um embrião na hora da transferência na TV que fica... eu não consigo me acostumar a olhar aquela imagem e achar aquilo normal. Aquilo é inacreditável. Você tem uma coisinha redondinha Incrível, meu e Deus. que eu vou colocar dentro de um útero e que daqui 9 meses vai ter um bebê ali fora. Isso lindo. é incrível, É sim. muito lindo. E você, Katê? Olha, é difícil escolher um ou outro para contar, porque... São tantos, né? Não, e como embriologista, lógico que normalmente são os médicos que acabam conversando e expondo mais, né, o dia a dia dos pacientes, e eles realmente conhecem mais a fundo, normalmente, os pacientes, pelas consultas, mas, vamos dizer assim, se o Gu atende 20 pacientes num dia, e você trabalha no laboratório de embriologia de uma clínica, você viu os 20 do Gustavo daquele mês, e mais os 60 dos outros médicos. Nossa. Então, são muitos pacientes, né? E os óvulos, e realmente, se vocês conhecerem algum embriologista, pode ter certeza que é uma pessoa, gente boa e que... Não, assim, é uma pessoa responsável, no sentido de que ela sabe da importância de que cada célula daquelas, né, o sonho que aquilo carrega. Então, a gente sempre está certeza. fazendo o melhor em todos os casos. Quando você vê, nossa, era uma paciente que tinha câncer, meu Deus, sabe? Você... essa é a única chance dela. Ou então, pacientes que também tiveram câncer e congelaram sêmen antes do procedimento. Você sabe que aquela palheta que ele tem, né? Aquilo que ele tem para usar, se não der certo daquela vez, ele não vai ter outra chance com o material genético dele, né? Então, tem muitas histórias que carregam isso tudo. Se eu for contar, daí, assim, casos que não são tão complexos, vamos dizer, mas que também chega um momento que você fala, nossa, sabe, como pode que eu participei disso? Tem uma prima minha que também fez ciclo comigo, né? Assim, eu juntei o óvulo e o espermatozoide das meninas e escolhemos o embrião para transferir. Então, eu tenho 2 afilhadas que fui eu que fiz. Isso é muito legal. lindo. E tem uma história também que... sabe quando você vai sempre fazer do melhor e vai caminhando na sua vida e aí chega um ponto que você fala, meu Deus, nossa, olha onde isso tudo trouxe. Eu fiz a transferência, o ciclo, de uma pessoa que não é próxima, Tá. Mas ela, vamos dizer assim, o pai dela fundou uma empresa que o meu pai trabalhou, que foi onde eles fizeram a vida, que foi o que me Nossa! proporcionou estudar, que chegou no ponto que Olha, eu fiz gente, uma você tava, Então eu falei, ciclo. nossa, que coisa, né? Você faz uma incrível, volta, né? você fala, gente, parece que tem uma lei maior que governa as coisas mesmo, é verdade. muito legal. Então, tem esses vários pontos e o dia a dia é muito lindo mesmo você ver o resultado. Então, você junta um óvulo e espermatozoide e você vai vendo aquilo se desenvolver. Lidar com a vida, né? A vida Sim. humana é uma coisa muito emocionante. Sabe uma coisa que você perguntou sobre os mitos? Eu acho que a gente também pode comentar aqui sobre a qualidade seminal, né? Que a gente sempre se fala sobre a idade dos óvulos. Mas Legal. para os homens, a gente também tem, depois dos 40 anos, eles vão continuar tendo espermatozoides, né? Ao contrário da mulher que para de produzir óvulos, ela nasce com todos os óvulos, os homens eles vão produzindo. Mas a partir dos 40 anos, a gente também tem diferença na qualidade e no resultados dos ciclos de fertilização. E mesmo pode ter implicações na saúde, né, das crianças nascidas de FIV pós 40 anos. Acho que se você quiser também... Hoje a gente tem falado muito, não só da genética, mas da epigenética, né? E eu acho que a parte masculina entra muito nessa questão da epigenética. Então, hoje a gente sabe que homens mais velhos têm mais chances de ter filhos autistas. Exatamente pela questão epigenética seminal. É isso. E a gente tem cada vez mais aconselhado também os homens a
congelar sêmen depois dos 40, né? Se possível, antes dos 40. E é muito mais prático do que para mulher. Não tem que tomar hormônio, não tem que tomar nada. E ainda mais na atual esfera que a gente tá, né? A gente tem uma leva de médicos prescrevendo muita testosterona de maneira desnecessária. E a testosterona vai atingir em cheio a questão reprodutiva masculina, né? Então, é importante ali a gente sempre ter uma avaliação. Se for usar algum tipo de hormônio, ver o impacto desse hormônio na parte reprodutiva, congelar seu sêmen e tudo mais. A testosterona, você diz pro homem. Pro homem, essa questão pro homem. dos Na verdade, médicos. hoje a gente sabe que a testosterona a gente não sabe exatamente, os trabalhos ainda são pequenos, mas, por exemplo, em mulheres trans em homens trans, perdão, em homens trans que usaram altas doses de testosterona a longo prazo, a gente vê ali marcadores de lesão de DNA mais aumentado. Então, a gente vê um recrutamento folicular às vezes menor. Importante falar Então, a isso. gente vê isso porque, tanto que para a população trans também, congelar material antes do uso dos hormônios de afirmação de gênero é extremamente Nossa, importante. muito bom falar isso, Muito doutor. muito importante mesmo. Porque vai garantir um futuro reprodutivo. Mas a gente sempre fala que o melhor anticoncepcional seria o homem usar testo, porque a testosterona no homem também vai zerar, vai bloquear o eixo hormonal, ele vai ter o ejaculado, muitas vezes até um aumento do líquido de ejaculado, mas sem espermatozoide, muitas vezes. Isso pode ser reversível, mas pode não ser reversível, né? Entendi. Além Nossa, muita coisa. da testosterona, doutor, dos antineoplásicos, existem outros medicamentos ou substâncias que podem interferir nessa fertilidade? Se a gente parar para pensar da parte ovariana, normalmente a testo e os quimioterápicos são os mais importantes, tá? Para o homem, tudo que aumente a temperatura testicular pode aumentar. Por isso que o testículo está numa bolsa, porque o testículo ele precisa ficar um grau abaixo da temperatura corporal. Então, por isso que quando está frio, a bolsa escrotal ela se retrai para que o testículo chegue mais próximo do corpo, e quando está calor, ela relaxa. Então, dependendo do seu trabalho, dependendo da roupa, dependendo, enfim, do que você faz no seu dia a dia, você tem uma lesão ali maior em relação a isso, tá? Da parte de ovário, acho que menos, né? Como fica mais interno, fica guardadinho ali, eu acho que é muito mais a parte hormonal, os hormônios podem atrapalhar a questão, e realmente os quimioterápicos, né? E as mulheres, tanto as mulheres quanto os homens, mas as mulheres eventualmente vêm programadas ali para ter menos óvulos. A gente tem mulheres com baixa reserva ovariana, então você vai contar os folículos, ela tem pouquíssimos folículos. Enquanto uma mulher pode me dar 30 óvulos, tem mulher que eu faço um ciclo e que me dá 2, 3 óvulos, tá? Ter baixa reserva não é sinônimo de infertilidade, mas é um sinônimo de alerta, ou para ela engravidar antes, ou dela congelar seus materiais. Doutor, uma dúvida que eu tenho por exemplo, é muito comum nos abortos ter o caso da trombofilia. Como que são as pacientes com esse diagnóstico e a FIV? Sim. A trombofilia é uma realidade. Eu acho que a gente, de uma maneira geral, por conta da fertilização, a gente acabou até aumentando muito mais alguns diagnósticos de uns marcadores que talvez sejam marcadores muito fracos, mas que dentro desse público específico que tem ali, qualquer detalhe pode fazer diferença, tá? A trombofilia não é uma contraindicação para FIV nem uma contraindicação para gestação. Mas a gente precisa ter esse diagnóstico prévio, porque essa mulher precisa ser acompanhada e anticoagulada. Então, durante o aumento dos níveis hormonais, não é o hormônio que a gente dá que aumenta o risco de trombose, mas é o estrogênio, que é o hormônio que o próprio folículo, quando ele está crescendo, produz. Esse folículo cresce, ele aumenta o nível de estrogênio, e o estrogênio aumenta o risco de trombose para essa mulher. Então, dependendo de qual é a trombofilia dela, ela precisa ser anticoagulada durante o processo de estimulação e durante a gestação como um todo, né? Então, a gente precisa acompanhar isso, mas não é uma contraindicação. A mulher com trombofilias clara é aquela que, às vezes,
já tem, né, aquela que é muito grave, a gente já tem, às vezes, o diagnóstico, porque na primeira pílula anticoncepcional dela, ela trombosou. E aí, isso é extremamente mais sério pra gente. Mas, de uma maneira geral, a gente consegue fazer o uso do anticoagulante ao longo da estimulação e da própria gestação, tendo um desfecho melhor ali durante a gestação, principalmente. É isso, gente. Que delícia de entrevista. Aprendemos muito hoje. Tenho certeza. Falar da vida, né? É muito bom, né? E eu imagino vocês que lidam com isso aí todos os dias. Antes da gente terminar, né? Eu queria que vocês falassem aí para o público onde eles podem seguir vocês para acompanhar, né? E também ficar sabendo dos projetos. Se vocês quiserem, podem falar, né? Onde que eles encontram. Bom, meu Instagram é Caterine, né, C-A-T-H. Acho que vocês vão Nós vamos colocar aqui deixar embaixo. depois. Caterine.k.jacobes. E eu sou embriologista, então, suporte clínico hoje no grupo Vitrolife, né? Então, trabalho com os produtos da Vitrolife, né? Ensinando os embriologistas, otimizando o uso no laboratório. E também da Genomics, né? Que é o laboratório de genética, um laboratório de genética. Um laboratório que faz, então, um dos testes deles, que nós oferecemos, é o teste de análise genética embrionária. Além de alguns outros aqui que a gente mencionou também hoje. E é isso. Então, os embriologistas, eles me acham fácil, os médicos também. E alguns pacientes também acabam me encontrando e fazendo algumas perguntas às vezes, mas hoje em dia eu já não estou mais dentro do laboratório na bancada, né? Tem 2 anos que eu estou mais nessa parte da assessoria ao laboratório. Ah, legal. Obrigada. E você, doutor? Bom, meu Instagram é o Dr. Guteles, com L só. Também tem o Instagram da Clínica Hope, que é Clínica_Hope. Tô na Clínica Hope todos os dias. Tô agora com um projeto novo que é a Somos Óvulos, que também é um projeto interessante, que a gente tem feito ali alguns congelamentos de óvulos sem custo para paciente, algumas FIVs sem custo, em troca de doação de óvulos. Então, um projeto para tentar dar mais acesso às pacientes que não têm condições de fazer um tratamento. Mas aí vocês me acham aí no Instagram, tô sempre lá gravando uns videozinhos, abrindo minhas caixinhas de pergunta e a gente vai tentando orientar da melhor maneira possível. E antes de vocês irem embora, nós queremos deixar uma lembrança da nossa família aqui serenamente, porque Muito quem bom. vem pra cá vira família. Eu já tinha olhado essa cara. Que legal. Muito bom, muito obrigado. É uma Obrigado. lembrança, né, como gratidão aí, porque a gente sabe que tem ajudado muita gente, né, esse projeto que nós criamos, né, o Serenamente. E, nossa, só pessoas de grande qualidade, tenha orientado o nosso público. E hoje foi uma coisa, assim, muito especial mesmo, né? Porque falar da vida, essa oportunidade de uma pessoa realizar um sonho, né? Então, a gente quer agradecer de coração por vocês terem vindo compartilhar isso com a gente. E nós vamos ficando por aqui, mas que vocês possam lá compartilhar esse vídeo. Segue a gente lá, porque tem muito material bom, tá bom, gente? Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio.